Vida Longa CBN. Pétrea Chaves, bom dia. Bom dia, Patrícia, querida. Bom dia aos ouvintes do Espírito Santo e de Vitória. Uma alegria imensa estar aqui com você. Eu parei a produção do Revista CBN, vou estar no ar logo mais ao meio-dia ao vivo, para falar com você nessa conversa super especial. Que legal, Pétrea. Uma honra pra gente, viu? Seja sempre bem-vinda. Agora, Muito Pétrea, me diz, o que é intuição? Vem do senso de proteção do ser humano? Como é que é isso? A intuição é tanta coisa, Patrícia, ela é tão importante e é um saber, uma inteligência que foi tão negligenciada e tão abafada e tem tudo a ver com esse momento que nós falamos, né, de ascensão mesmo do feminino, porque ela é uma inteligência muito feminina em homens e mulheres e não à toa foi abafada, né? Ela é uma inteligência, Patrícia, que está muito conectada com a sabedoria somática do corpo. Tudo aquilo que a gente tem acesso, sabe? Aquele frio na barriga, aquela taquicardia, aquela dor de cabeça, às vezes, antes de você ir para um lugar que você não quer e você não entende por quê, com a razão. E aí, com a razão, você vai buscar lógica, você vai buscar o intelecto para justificar, quando a inteligência somática do corpo está dizendo não. Ela é uma inteligência, a intuição, que acontece numa outra lógica, que não é a inteligência do intelecto. Como eu disse, ela é essa inteligência somática do corpo, somada, Patrícia, à capacidade que a gente tem também de absorver informação do nosso cotidiano, mas essa informação ela não vai de novo para esse senso lógico, claro, aparente. Ela vai para o nosso inconsciente. Então, a intuição ela é essa ferramenta de buscar muito rapidamente as informações, as milhares de informações que estão armazenadas no nosso lado inconsciente. Mas como a gente tem medo do inconsciente, como a gente não controla o inconsciente, foi muito melhor, historicamente, abafar essa inteligência. Mas pessoas como eu, talvez como você também, não sei como que é o teu trabalho jornalístico, eu no jornalismo, eu sempre fui muito intuitiva, não só no jornalismo, mas na minha vida. E abafar essa inteligência era, na verdade, ceifar a minha maior qualidade. Não à toa, Paty, tantas pessoas que ceifam essa inteligência intuitiva, como você disse no começo da conversa, não acreditam na intuição. Quantas dessas pessoas hoje estão sofrendo com burnout, estão sofrendo com depressão, com crises de ansiedade? Por quê? Porque estão abafando uma inteligência inata, profunda e essencial para a nossa vivência. Você falou, será que tem a ver com o instinto de sobrevivência? Também, não apenas, mas também. Mas se a gente ceifa essa inteligência, aí a gente fica muito suscetível a essas crises várias de saúde mental que nós temos hoje em dia. Agora, você já reparou que normalmente quando a gente fala de intuição, a gente fala para uma coisa negativa? Estou achando que isso não vai dar certo e tal. Existe alguma intuição positiva? Por exemplo, estou achando... Minha intuição diz que a nossa conversa vai ser ótima. Várias. Hoje em dia, eu acho que são muitos anos já nessa estrada, né, Patrícia? Então, assim, hoje em dia, a minha intuição ela é muito mais evidente nas coisas boas, do que eu tenho que dizer sim, vamos dizer assim, né? Tenho que aceitar conversar com a Patrícia, mesmo antes do programa, vai ser corrido? Vai, mas eu vou dar conta, eu sei que eu vou dar conta. Essa intuição, quando ela vai ficando aflorada, a gente vai percebendo o que o corpo da gente apresenta como abertura e o que o corpo da gente apresenta como bloqueio. A única questão que eu coloco e eu trago no livro, e isso é muito importante para os nossos dias, porque a gente está tão contaminado dos nossos desejos, das nossas paixões, das nossas raivas, e até mesmo, como eu falei no começo, é uma inteligência somática do corpo, até mesmo da intoxicação que a gente tem com álcool, com comida, a gente está entupindo os nossos canais de inteligência somática do corpo. Então, muitas vezes, o que a gente acha que é intuição é algo enviesado, são informações que não estão muito claras, né, e que vão contribuir para aquilo que a gente chama até de viés de confirmação. Na verdade, não é intuição,
é viés de confirmação, é preconceito, são achismos que a gente tem já pré-concebidos e a gente acha que é a intuição falando. Por isso que eu coloco que é muito importante, isso aqui eu peço para os ouvintes prestarem muita atenção. A intuição não é aquele palpite que você tem de jogar na loteria, sabe? Não é aquele palpite, muitas vezes até, eu falo muito para pessoas de RH, eu tenho que contratar essa ou aquela pessoa. Muitas vezes, nessas decisões assim que a gente acha que é intuição, é viés de confirmação, é preconceito, já é coisa pré-concebida. A intuição, Paty, ela é a voz da sabedoria que fala com a gente por meio do silêncio e muitas vezes do tempo. Ela não é uma resposta rápida que vem assim, eu quero a resposta agora e ela vem. Não é nessa lógica. É uma jornada. Tanto que muitos cientistas tiveram insights, intuições certeiras, mas depois do quê? Depois de suar anos a camisa, em busca de fórmulas matemáticas, em busca de fórmulas físicas ou químicas, e aí depois disso que vem o insight, porque a gente suou muito a camisa do intelecto, levou o corpo a um lugar de muita exaustão do intelecto, da razão. E aí a gente dá vazão para a intuição acontecer. Então perceba, não é algo simples, não é superstição. A intuição foi abafada porque muito se colocou na conta da intuição o que é superstição. E tá errado, é ruim, é pequeno. Então a gente precisa ter um aprimoramento técnico do nosso organismo, do nosso corpo, para afinar o intelecto, a inteligência linguística e intelectual com essa inteligência intuitiva, que aí sim a gente vai ter muito boas respostas para a nossa vida. A ciência estuda a intuição, né, Pétria? Aliás, a gente tem essa coisa da ancestralidade que você começou a nossa conversa falando, com a ciência se cruzando várias vezes ao longo da nossa história. A ciência também está estudando a intuição? Com certeza. A ciência não tem respostas ainda, Patrícia, do local onde fica o decodificador dessa intuição. Né? Talvez, aí é um palpite meu, talvez sejam vários sensores que a gente tem pelo corpo, né? E aí o cérebro é capaz de decodificar todas essas informações. A ciência busca incessantemente, porque a intuição ela acontece para grandes esportistas, jogadores de xadrez, jogadores de futebol, como eu falei, engenheiros, cientistas, físicos, químicos, nós no jornalismo, mas você não tem ainda uma sede da intuição, e é isso que a ciência hoje busca. Descartes, veja só, que é o pai do pensamento cartesiano. Ele investigou a intuição, lá já desde os 1500 e pouco, e ele dizia que a sede da intuição, da alma, seria a glândula pineal. Desde então, a ciência vem correndo atrás de buscar informações e comprovações, ainda não existe, mas é um dos grandes campos da ciência, que está muito conectado também com essa busca por existe consciência e onde está a alma? Essas três grandes perguntas. Mas cientistas como meu grande amigo professor Miguel Nicoleles já vem estudando, por exemplo, a teoria da BrainNet, que a gente estaria conectado também por ondas eletromagnéticas que elas entram na mesma frequência, na mesma sintonia. Inclusive, isso teria sido a razão para grandes impérios que sincronizaram em grandes ideias e conquistaram muitas coisas. São teorias que estão indo para laboratório, mas realmente é muito difícil ainda hoje comprovar, porque, como eu te falei no início da conversa, é uma ciência que acontece numa outra lógica. Pétria, eu sei que você está produzindo o programa de hoje, parou, mas a gente precisa fazer aquela paradinha para o repórter CBN. Você fica comigo porque está chegando pergunta de ouvinte para você. Com certeza, a gente fica nessa parada. Quem está conosco é Pétria Chaves, jornalista, âncora da Rede CBN. Deu uma paradinha na produção do programa que vai entrar meio-dia, logo depois da gente, para conversar conosco aqui no Espírito Santo sobre o seu livro, Como Sei o que Sei, que fala sobre a intuição. Pétria, obrigada por aguardar a Rede CBN conosco.
E eu já tenho aqui alguns ouvintes com você, tá? A Evan tá aqui dizendo, bom dia, gente. Pétria, sempre linda, inteligente, maravilhosa. Tá te ouvindo, mandando um beijo, um abraço apertado para você. Sou a fã, viu? Ouve você todo sábado. E o Lenaldo, é o nosso ouvinte lá dos Estados Unidos, também dando bom dia. E dizendo que ouve você quando ele tá lá, além da Rádio CBN Vitória, ele fica ouvindo a rádio todo dia, então ele também ouve no sábado o seu programa, te mandando um abraço lá dos Estados Unidos. E eu tenho o Renan aqui comigo dizendo que você está relatando para ele o que ele chama de senso-aranha. Fazendo referência àquele o personagem do Homem-Aranha, quando ele está pressentindo que vai ter um ataque, que vai ter um perigo para salvar as pessoas, eles falam que é o senso-aranha, é o senso do Homem-Aranha para o perigo que ele vai ter que defender alguém que está perto dele. Ele está aqui brincando com você. Maravilhoso. Ele tem muita razão, Patrícia, sabe? Porque eu fui convidada, né? Fiz um grande evento maravilhoso da revista Marie Claire, ano passado, logo no lançamento do livro, né? Do meu livro. E eu falava para a plateia que você já percebeu que a pessoa, quando ela é intuitiva, aí você fala assim para ela... Você ouve a tua intuição, você é intuitiva, a pessoa fala, eu sou muito intuitiva, como se fosse um superpoder. E ele falou, intuitivamente, ele citou um exemplo, mas que é sobre isso. A intuição, quando bem usada, ela é sim um superpoder, para a gente navegar nesses dias tão loucos, né, que nós vivemos. Agora, Pétria, tem idade para se ter intuição? Crianças têm intuição? Há muita, né? Eu acho que é a partir da infância que você vai usando o teu corpo para conhecer o mundo, né? E quanto mais você tem a liberdade, veja só, crianças indígenas, povos originários que sabiam se deslocar na floresta, é pura intuição. É o exercício da intuição acontecendo desde a infância. Só que o que a gente faz com as nossas crianças? A gente vai abafando isso, a gente vai ali com os 10, 11, 12 anos falando, olha, você vai ter que fazer isso, isso e isso, porque você vai ganhar dinheiro com isso, isso e isso, sabe? No vestibular, não olhando para os talentos das crianças e buscando que elas sejam peças funcionais para um sistema mecânico. Qual é a minha grande questão, Patrícia? Com agora, eu falo muito da intuição como a nossa IA, a nossa inteligência ancestral. Ótimo. A IA é o nosso algoritmo biológico. Use-a para a tua inteligência e para você se safar desse mundo louco. Porque com a IA artificial, com a inteligência artificial, tudo que é matemática, tudo que é automático, todas as profissões que podem ser substituídas por um robô, elas serão. Então, se a gente não aprimorar a nossa IA verdadeira, a nossa inteligência ancestral, tá, o nosso algoritmo biológico, a gente vai ser facilmente substituído. Aí você fala, tá, Pétria, mas então o que a gente faz desde a infância, como você falou, as crianças que já estão ali florescendo com essa inteligência, porque é uma inteligência, Paty, assim como a inteligência intelectual que a gente exercita com a linguística, com a matemática na escola. A gente precisa entender que vai ter que exercitar essa inteligência, essa IA, esse algoritmo biológico. Como? Com tudo que é inner skills. E aí eu deixo para os nossos ouvintes pesquisarem. As habilidades internas, sentimentos, a habilidade de se conhecer internamente, é isso? Exato. Inner skills, tudo que é autoconhecimento, autoaprimoramento, autoobservação, autocuidado. Essas vão ser as chaves que, inclusive, eu venho estudando nos últimos 4 anos. E qual foi o destaque em Austin, no South by Southwest, o maior festival de inovação do planeta? IA, inteligência ancestral. Para minha surpresa, vi diversas publicações de pessoas, de futuristas, de pessoas ligadas à criatividade, falando que o que está no Como Sei o que Sei foi o grande destaque no maior festival de inovação e criatividade do mundo, Paty. Que legal, Pétria. Olha, mais 3 fãs seus aqui conosco. A Carol com uma pergunta muito interessante. Ela falou, olha, Pétria falou sobre o viés da confirmação. Mas como a gente vai distinguir a intuição de um pensamento intrusivo ou até mesmo da ansiedade, por exemplo? Silêncio. Como é o nome da ouvinte? Carol. Carol, tem que praticar. Silêncio. Tem que praticar. Atenção plena, tem que praticar. Eu faço meditação há quase 30 anos.
Mas sem esse exercício dos autos que eu te falei, você não vai conseguir identificar quando você está na reatividade ou quando você está na sabedoria. Por quê? Você precisa você precisa saber da tua engenharia. Não sou eu que vou falar quando é viés de confirmação. Claro que a gente pode falar como comunicador, eu sei muito bem distinguir isso no campo da esfera pública. Mas você, com você mesma, precisa empreender o trabalho das inner skills, da autoobservação. Por isso que a intuição não é uma ferramenta que você vai num curso e aprende. A intuição, a inteligência intuitiva é algo que você vai exercitar para a vida inteira. Para a vida inteira. Então, é autoobservação, é meditação. Eu tenho dado a dica para a Carol e para todos os nossos ouvintes da prática dos bolsões de silêncio. Pouca gente hoje tem 1 hora para tirar para meditar. Faça 1, 2 minutos de silêncio 4, 5 vezes por dia. Aí você já está treinando a tua mente para conseguir dizer quem manda em quem. Eu mando em você, mente, e eu vou tentar destrinchar o que é o quê. Eu trago no livro, obviamente, né, Patrícia? Muito, assim, isso muito destrinchado. Mas muito superficialmente, a minha fala para a Carol é essa. Não tem resposta pronta a não ser o autoaprimoramento, conhecimento da nossa engenharia interior, para a gente discernir o que é intuição, inteligência máxima e o que é viés de confirmação e preconceito. Mas precisa treinar. O Wallace está aqui dizendo que a intuição dele é bem forte, do nada ele pensa em alguém ou chega uma mensagem da pessoa, ele liga ou encontra essa pessoa que está no pensamento dele. E o Pedro está perguntando qual é a ligação entre intuição e religião. Pelo fato da ciência ter tanto tempo rechaçado a intuição como superstição, esse conhecimento do feminino simbólico, muito forte em nós mulheres, mas muito forte em vocês homens também, o que acabou acontecendo? Como é o nome do ouvinte? É o Pedro. Pedro, o que acabou acontecendo? A religião acabou sendo o local de acolhimento, a religião e as artes, acabou sendo o local de acolhimento para as pessoas muito intuitivas, porque a ciência rechaça. O pensamento intelectual cartesiano fala, você é louco, isso aí é superstição. Então a religião acabou abraçando de uma forma muito acolhedora, mas também muito perniciosa, a questão da intuição. Por quê? Porque quem sabe usar a intuição também pode usar para o mal, também pode usar para manipular as pessoas, também pode usar para acumular poder. Eu fiquei muito surpresa de ver um vídeo do Jeffrey Epstein, Patrícia, que é esse grande, eu não tenho palavras, esse grande criminoso, né, dos nossos tempos. E eu vi um vídeo dele, Patrícia, destrinchando em detalhes o que era intuição para ele. Veja só, um homem que acumulou tanto poder sabia que a intuição era importante. E homens de poder, nas religiões, na política e tudo mais, sabem que essa é uma ferramenta importante. Então está na hora de gente do bem também se empoderar dela, né? E não deixar só para essa dúvida cartesiana de que ela existe. Então, nesse sentido, a religião, a má religião e a boa religião também perceberam que aí era um campo muito importante de acolhimento. Pode beirar a mediunidade? Pode beirar, isso também é objeto de estudo de muitos psiquiatras que trabalham nisso. Inclusive, a gente tem uma psiquiatra maravilhosa aí em Vitória, a Thaisa Pandolfi, do Espírito Santo, que é uma das minhas entrevistadas para o meu livro, que faz um trabalho muito maravilhoso na busca da intuição e de mulheres altamente sensíveis e espirituais. Então é isso, assim, a gente está avançando em campos em que a medicina, a psiquiatria e a espiritualidade se juntam para entender as potências da intuição, Patrícia. Pétrea, não param de chegar perguntas, mas eu vou fazer mais 2 para você. Vamos lá. Como é que a intuição aparece? Porque tem gente que fala, tem uma vozinha, um anjo soprou, eu sonhei. Como é que é isso? Todos esses exemplos que você deu são válidos, né? A gente precisa estar afinado com essa voz que acontece dentro do nosso corpo. Eu até brinco, que eu conto no livro essa passagem, que eu me safei de um assalto, né? No meio da rua, eu tive uma intuição muito forte, e aí os bandidos, em vez de pegarem o meu celular, pegaram da pessoa que estava atrás de mim. Eu conto em detalhes essa história.
Mas eu falo, bom, a neurociência vai dizer que a minha intuição forte aconteceu por um processamento rápido e eu consegui perceber, além da minha razão, a presença desses assaltantes. A minha avó diria que foi um anjo da guarda. Então, assim, independe da maneira como a gente vai chamar, é uma resposta muito rápida, assertiva para os perigos da vida, né? Então, eu digo assim, eu penso muito em uma pessoa, a pessoa entrevista essa pessoa no meu programa, dali 2, 3 dias ela ganha um super prêmio e tá na imprensa inteira. Isso acontece direto comigo, também o exemplo dado, pensei, a pessoa ligou. Isso é intuição, mas isso é até uma intuição mais básica, né, do dia a dia. Isso é você estar conectado com as informações do dia a dia, isso também é intuição. Mas tem a intuição maior, né, que vai ajudar a gente a descobrir grandes sonhos. Os sonhos também são grandes respostas simbólicas. Não acredite no seu sonho de maneira racional. Alguém morreu e isso que alguém realmente vai morrer. Não. Os sonhos, eles conversam com a nossa intuição por meio de símbolos, imagens simbólicas. Por isso que também é tão importante, Patrícia, a gente desenvolver essa linguagem simbólica que hoje está tão enfraquecida nesses nossos dias tão cartesianos, né? Tão toma lá da cá. A gente precisa ter esse afloramento da nossa inteligência simbólica também para entender mais a intuição. Aí você já respondeu a Alice e a Roberta, para a gente encerrar, está aqui com uma observação muito importante dela. Ela diz, olha, eu tenho muito a sensação de que algumas coisas podem acontecer, mas eu sou do time que prefere ser pessimista para eu me surpreender com um resultado positivo que vier. O que é isso, Petra? Isso é realmente uma intuição? Eu prefiro esperar o pior para receber o melhor, Petra? Como é que a gente entende isso, no caso da Roberta? É que nesse caso ela já foi para o intelecto, né? Tentar decodificar. Né? Eu tenho algumas dicas para a gente aprimorar as respostas da intuição no livro, em que eu falo, a gente está o tempo inteiro, principalmente os mais intuitivos, ouvindo muitas dicas, muitas informações e muitas coisas. Se a gente fica só se atendo e tentando encontrar uma resposta lógica para o que está acontecendo, a gente enlouquece, e pode enlouquecer mesmo. Então eu dou uma dica, assim, por exemplo, de escrever, fazer o journaling. Quando você ouve, em vez de você ser pessimista ou otimista, como colocou o ouvinte, quando você tiver essas intuições, para e escreve. Vai para a escrita, o que se chama de journaling, porque aí você também solta, sabe? Tem muitas coisas que a gente não tem a resposta, se é bom ou se é ruim. Escreve e solta e deixa a vida acontecer. Essa é uma maneira muito legal da gente se conectar com a intuição. Outra maneira também que eu digo para termos boas intuições e não ficar nesse racional do acredito, não acredito, é bom, é ruim, vá para a natureza. Vá para a natureza, põe o pé no chão, grounding, 10, 15 minutos, aos finais de semana que seja, se a gente não pode, né, ir todos os dias, é muito difícil. Faz esse contato com a natureza para quê? Para que a gente tenha conexão com essas respostas do meio ambiente de uma maneira mais positiva, mais inteligente, não duvidando. A vida está dando respostas para a gente, a vida está dando caminhos para a gente. Por que a gente vai se colocar numa posição de duvidar? Isso traz doença para a gente, isso traz pessimismo, como ela disse, ansiedades. A gente precisa estar, Patrícia, mais afinado com a inteligência ancestral, lembrando que nós não somos indivíduos, nós somos natureza. Nós somos organismos de cooperação uns entre os outros. É uma maneira muito mais feminina de ver a vida. E é isso que a gente está precisando. Sermos mais femininos, homens e mulheres, com essa inteligência mais integrada, mais comunitária, mais coletiva. E não como indivíduos, não como células, mas como corpos. Que legal, Pétria. Olha, eu tenho o Ricardo, Fernando e a Lídia aqui, mandando um beijo para você e perguntando como é que eu compro esse livro. Eu preciso ler esse livro. Cadê o livro? Lindos, maravilhosos. O livro já está quase indo para a lista de best-sellers. Mal foi lançado, eu estou muito feliz. O meu primeiro livro, Escute Teu Silêncio, já é um best-seller e continua vendendo super bem. Tanto para o primeiro quanto para o Como Sei o que Sei, que é esse livro em que eu falo sobre inteligência intuitiva, inteligência ancestral. Gente, na Amazon, você compra, chega no mesmo dia, no dia seguinte, e nas grandes livrarias. Ele é um livro que foi lançado pela Editora Planeta, que é uma grande editora, né, aqui do Brasil. Então, as grandes livrarias têm o livro, tá? Se não tiver, pode pedir para o livreiro para fazer pedido para a Editora Planeta, que a Editora Planeta entrega no Brasil inteiro. Mas se você quiser
online pela Amazon, pelos grandes portais de compras online, você encontra Como Sei o que Sei, o desenvolvimento da intuição como conexão com a nossa IA, a nossa inteligência ancestral. Patrícia. Aliás, o título do livro eu adorei. Como é que eu sei o que eu sei, gente? De onde é que vem Simplesmente isso? sei. Eu só sei. Petrea, muito obrigada por estar conosco, por ter aberto aí um pedacinho da sua agenda na produção do programa para atender os nossos ouvintes aqui em Vitória, que são muito seus fãs, viu? Você tem vários aqui. Eu vi, maravilhoso, e espero todo mundo na tua audiência, na sequência, ao vivo comigo na CBN, no Revista CBN, tá, Paty? Todo sábado e domingo eu tô ao vivo na CBN, do meio-dia às 3 da tarde. Espero todo mundo daqui a pouquinho. Valeu, Petrea. Mais sucesso ainda para você, viu? Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.